Crimes descobertos pelo Google Maps do arquivo obscuro. Que isso, cara? Pô, cara, não é possível isso. Fiquei curioso. Vamos ver. Imagens atuais do Google Street View. Em novembro de 2023, um carro do Google Street View, o recurso do Google Maps que permite explorar locais virtualmente através de imagens panorâmicas, acabou flagrando o pós-crime de um assassinato na pacata cidade espanhola de Tarhueco, na província de Soria. Nas imagens, um homem foi registrado colocando um saco branco volumoso e parcialmente encoberto no porta-malas de seu carro. Caralho! À primeira vista, nada anormal. Poderia estar transportando qualquer tipo de coisa inocente, como compras, roupas, itens para descarte, lixo, entulho. Mas a forma do saco e a maneira como estava sendo acomodado chamava a atenção. Para alguns, estranhamente, o formato lembrava o contorno de um corpo humano. E pior, o saco branco parecia sujo, manchado, talvez até de sangue. Tragicamente, as investigações concluíram que era exatamente disso que se tratava. Ai, moleque, eu vou te falar. Tu cometeu um crime e ser pego pelo Google Maps é mó azar do caralho, velho. Tem sacanagem, mano. Isso aí eu vou te contar, bicho. Imagina a cabeça desse criminoso, tá ligado? O cara mata uma pessoa e é descoberto pelo Google Earth, pô. Puta que pariu, bicho. Dentro do saco estavam os restos mortais de Jorge Luiz Pérez, um homem cubano de 32 anos que havia chegado à Espanha no início do ano e desaparecido misteriosamente em novembro de 2023. Na época do desaparecimento, Jorge havia enviado uma mensagem à família, dizendo que deixaria a província de Soria com uma nova mulher e que não usaria mais aquele celular. Achando a mensagem suspeita demais, um de seus primos resolveu comunicar o evento às autoridades espanholas e registrou formalmente o desaparecimento. No entanto, nenhuma pista surgiu. Não havia testemunhas, imagens de câmeras de segurança, nem qualquer indício que pudesse apontar para onde ele poderia ter ido. Assim, o caso ficou parado por um ano. Até que em novembro de 2024, um dos investigadores do caso, por pura coincidência, analisando a localidade no Google Street View, notou algo incomum. Nos registros, feitos no mesmo período em que Jorge desapareceu, o mesmo homem aparece empurrando um carrinho de mão com o mesmo saco branco, indo em direção ao carro estacionado. A sequência de capturas se tornou, assim, uma peça fundamental para solucionar esse mistério. Ao buscar pela placa do veículo, a polícia rastreou o proprietário. Manuel Isla Galhardo, de 48 anos, funcionário público na cidade vizinha. Ele não tinha histórico criminal e era visto como alguém discreto, o que dificultou a prisão imediata. Mas após grampear o telefone do suspeito e vigiá-lo por semanas, os investigadores descobriram a ligação que faltava. Manuel mantinha um relacionamento secreto com a atual esposa de Jorge, uma mulher cubana que havia desembarcado na Espanha alguns meses antes dele. Ih, rapaz. Logo ficou claro o que havia acontecido. Manuel e a mulher haviam sequestrado e assassinado Jorge por ciúmes, num triângulo amoroso que terminou em tragédia. Provavelmente, jamais teriam sido descobertos. A cidade de Tarhueco possui pouco mais de 100 moradores, motivo pelo qual, apesar de estar em plena luz do dia, não havia mais ninguém na rua naquele momento. Além disso, naquele dia especificamente, o carro do Google passava pela cidade pela primeira vez em 15 anos. Porra, olha só o azar. Em 2024, o casal de suspeitos foi preso depois que os investigadores encontraram outras evidências em suas casas que os relacionavam diretamente ao crime. Pouco depois, a polícia localizou partes desmembradas do corpo de Jorge no cemitério em Andaluz, a cerca de 15 minutos dali, encerrando um caso que jamais teria sido solucionado sem a força do acaso. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo Obscuro. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que eu tô postando por aqui e, de quebra, me ajuda a continuar arquivando relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais
e outras histórias impressionantes. Dito isso, de volta pro vídeo. Em dezembro de 2018, a polícia de Brisbane, na Austrália, recebeu o registro de desaparecimento de Priscilla Bruton, uma americana de 46 anos, ex-Miss e mãe solteira, que tinha se mudado com a filha pequena para a Austrália em 2013. Nos primeiros anos, a vida parecia estável, até que em 2018, Priscilla sumiu completamente das redes sociais e cortou todo tipo de contato com sua família e amigos nos Estados Unidos. Preocupados, após meses de silêncio, alguns amigos acionaram a polícia. Ela tinha sido vista pela última vez na casa do namorado, Mark Watney, que ela havia conhecido em uma aula de zumba no ano anterior. Ao ser questionado pelas autoridades policiais, Mark alegou que, na verdade, eles haviam terminado meses antes e sugeriu que Priscilla estava sumida de propósito para evitar uma possível deportação, já que o visto dela estaria vencido. Só que essa... Cara, mulher sumindo tem que desconfiar logo, rapaziada. Vivemos num mundo desse jeito. Mulher sumiu, já desconfia logo que alguma merda aconteceu. Já pode desconfiar, tá ligado? Tem que desconfiar de primeira, mano. Não deu sinal de vida num dia, já, meu irmão, aciona as autoridades. Já aciona. A história não convenceu. O carro de Priscilla foi encontrado a 18 quilômetros da casa de Mark. Sem novas pistas, os investigadores começaram a tratar o caso como homicídio. E logo a verdade veio à tona. Priscilla estava morta e tinha sido enterrada no quintal da casa de Mark. Em 8 de junho de 2019, cães farejadores indicaram o ponto exato no quintal, bem próximo à entrada da casa. Ali eles encontraram restos humanos incompletos. Posteriormente, a investigação constatou que Mark descobriu que o local seria escavado. Desesperado, contratou uma equipe de obras para escavar o local primeiro e depois transportou os restos mortais da namorada para outro lugar, utilizando um pequeno trailer. Pelo amor de Ele Deus! não sabia, porém, é que o crime já havia sido registrado há muito tempo, antes mesmo da investigação começar. Em agosto de 2018, o carro do Google Street View fazia o mapeamento da região, quando capturou imagens do quintal de Mark com o solo recém-mexido e o mesmo trailer estacionado na frente da casa, exatamente onde o corpo de Priscilla tinha sido enterrado. Somadas aos depoimentos... Agora, caralho, bicho. Olha isso aqui. O quintal tá completamente exposto, moleque. O maluco fez essa porra toda com todo mundo vendo. Capturou imagens do quintal de Mark com o solo recém-mexido e o mesmo trailer estacionado na frente da casa, à noite, exatamente onde o corpo de Priscilla tinha sido enterrado. Somadas aos depoimentos de vizinhos que o viram cavando durante a madrugada, as fotos tornaram impossível sua defesa. Finalmente, Mark foi preso em 13 de junho de 2019 e atualmente aguarda seu julgamento em prisão domiciliar. Em 2018, o Google atualizou o Street View de Ecatepec de Morelos, um município na região metropolitana da Cidade do México. Entre as novas imagens, havia um terreno baldio, tomado pelo mato e com alguns sacos de lixo espalhados. À primeira vista, nada de especial. Um terreno como outro qualquer, em que a população costumava descartar irregularmente alguns itens. Mas, surpreendentemente, aquelas sacolas escondiam um horror inimaginável. A verdade veio à tona quando a polícia local investigava uma série de desaparecimentos na região e notou algumas semelhanças entre os casos. Todas as vítimas eram mulheres jovens que haviam sido contratadas por uma outra mulher chamada Patrícia Martinez, de 28 anos, logo antes de sumirem completamente. 28 anos é pica, né? Tá judiada. Patrícia morava a poucos metros dali, com seu marido, Juan Carlos Hernandes, de 33 anos, e seus 4 filhos. O casal, assim como grande parte da população, vivia uma vida humilde, vendendo roupas, comida, acessórios e basicamente tudo o que podiam na porta da casa onde moravam. Mas as autoridades começaram a suspeitar de algumas movimentações e passaram a vigiá-los discretamente.
No dia 4 de outubro de 2018, os investigadores avistaram o casal saindo com um carrinho de bebê. Eles suspeitavam que no carrinho estivesse a filha de apenas 2 meses de vida de uma das mulheres desaparecidas naquele período. Puta que pariu! Ao abordá-los, os policiais descobriram o inimaginável. Dentro do carrinho, ao invés de um bebê, os agentes se depararam com os restos mortais desmembrados de uma mulher. O casal planejava descartar o corpo e as demais evidências daquele crime terrível justamente no terreno baldio das fotos do Street View. Ao revistar a casa, a polícia descobriu diversos corpos humanos mutilados, Meu Deus! armazenados em sacos plásticos, geladeiras, armários e blocos de cimento. As sacolas, o tipo e a marca do cimento coincidiam com as do terreno baldio, o mesmo retratado nas imagens do Google. Logo após serem presos em flagrante, Juan acabou confessando tudo. Desde 2018, ele e Patrícia haviam assassinado pelo menos 28 mulheres, incluindo uma menina de 13 anos que morava 28 assassinatos nas costas, mulher. Que porra é essa, cara? na casa ao lado. Eles atraíam as vítimas com promessas de trabalho ou roupas e outros Filhos da itens puta, gratuitos, e depois cometiam crimes indescritíveis, descartando os corpos em sacolas plásticas ou de cimento. Como se não bastasse, Patrícia chegou a admitir que cozinhava algumas partes das vítimas e as utilizava como alimento para si e também para seus cães. Em seu depoimento, Juan, sem demonstrar qualquer tipo de remorso, declarou ódio às mulheres e disse que faria tudo de novo se tivesse uma nova chance. Tem que fazer sofrer esse filho da puta. Não adianta matar, não. Tem que sofrer. Tem que deixar sofrendo. Tem que fazer esse maluco ele sentir dor até o fim. Mas uma dor longa, longo prazo. É como se ele fosse sentir dor durante décadas. Pra nunca mais deixar de sentir dor. Tem que deixar esse maluco fudido. 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 Quiero que mis perritos coman carne de estas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Yo aquí en la tierra voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda y divirtiéndome de ese daño. Filho da puta, meu irmão. Como é que pode o cara falar essa porra? Caralho, cara. Mano, como é que pode existir um ser humano desse, cara? Que isso? Caralho, meu irmão. A boa notícia é que a criança desaparecida foi resgatada viva e bem. Ela havia sido vendida a um casal por 15 mil pesos, ou cerca de 4.500 reais. Os compradores foram localizados e detidos. Por fim, Juan e Patrícia foram condenados a quase 350 anos de prisão, onde permanecem até os dias de hoje. Que fique pra sempre mesmo, pô. Filhos da puta. Se você abrir o Google Street View na pequena cidade de Barron, no Wisconsin, verá uma das casas cercada por fitas de isolamento e carros de polícia. Foi ali que, em 16 de outubro de 2018, as câmeras do Google flagraram o pós-crime de um dos De novo o Wisconsin, né? Eu pensei que ia passar batido. Aí, ó. Mais uma vez, cara, é impressionante, gente. Você que tá primeira vez vendo um vídeo aqui desse tipo aqui no canal, aqui na live, em qualquer lugar. Caralho, meu irmão. É impressionante como sempre o Wisconsin tá envolvido em merda. Sempre, cara. Esse lugar aí não tem paz. Não é um lugar de paz. Não é um lugar, entendeu? Não é um lugar. Isso é outra parada, velho. As coisas não acontecem bem nesse lugar aí, não. atentados mais brutais da história recente do estado. Naquela madrugada, Jake Thomas Patterson, de 21 anos, bateu a porta da família Claus por volta da meia-noite, afirmando ser um policial fazendo uma ronda de rotina. Desconfiado, James Claus veio até a porta e pediu para ver o distintivo do suposto policial, antes de liberar a entrada da residência. Num acesso de raiva, Jake sacou a espingarda que trazia consigo e atirou através da porta, matando James imediatamente. Puta que Em seguida, pariu! ele atirou na fechadura e entrou na casa. Enquanto isso, Denise Claus se trancou no banheiro com a filha do casal, Jamie, de apenas 13 anos, e ligou para a polícia. Uma das chamadas mais desesperadoras já registradas no condado.
911. Where is your husband? Somebody else is on the phone. Hello? Infelizmente, antes que a ajuda chegasse, o Jake arrombou a porta do banheiro e atirou em Denise. Quando os policiais finalmente chegaram, o casal estava morto e Jamie havia desaparecido. Curiosamente, um dos policiais acabou passando pelo carro de Jake naquela noite, quando ele estava fugindo da cena do crime acompanhado da garota. Posteriormente, a investigação revelou que Jake desenvolveu uma obsessão doentia por Jamie desde que a viu descendo do ônibus escolar. Filho da puta, vez. cara! Sequestrá-la teria sido sua maior motivação naquela noite. Ele a levou para uma cabana isolada, a cerca de 130 quilômetros dali, e a manteve trancada em um dos cômodos. Durante 88 dias, ela foi mantida presa em um quarto, enquanto a polícia e o FBI conduziam buscas nacionais e ofereciam recompensas financeiras que, infelizmente, não levaram a nenhuma pista sólida. Mas então, em 10 de janeiro de 2019, o improvável aconteceu. Uma moradora local fez a tão esperada chamada para o 190. Douglas County 911. Hi. I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You gotta help me, you gotta help me." Jamie havia analisado minuciosamente a rotina de seu sequestrador por semanas, planejando cada movimento, observando quando ele saía e quanto tempo ficava fora, aguardando pacientemente pela oportunidade ideal, até que conseguiu escapar. Ao ser resgatada, Jamie forneceu à polícia todas as informações necessárias para que Jake fosse encontrado e preso apenas algumas horas depois. Em maio de 2019, ele foi julgado e se declarou culpado de todas as acusações perante o tribunal. Jake então foi condenado a 2 prisões perpétuas, sem o direito de liberdade condicional, além de 40 anos adicionais pelo sequestro de Jamie. As imagens da casa da família Kloss permanecem até hoje registradas no Street View, como um lembrete silencioso de que alguns lugares jamais voltarão a ser os mesmos. Caralho, filho, não é possível. Esse maluco tinha que ficar preso até o dia que ele morrer, nascer de novo e ficar preso de novo, pela vida inteira. E nascer de novo e ficar preso de novo. Filho da puta. Como é que pode, cara? Entre 2010 e 2011, 11 corpos foram encontrados próximo a Gilgo Beach, na costa sul de Long Island, Nova York. A maioria pertencia a mulheres que trabalhavam como garotas de programa, e alguns crimes teriam acontecido ainda na década de 90. Por anos, a investigação ficou estagnada. Foi só em 2023 que a polícia conseguiu efetivar a prisão de um homem chamado Rex Hauerman, de 60 anos de idade, arquiteto e pai de 2 filhos. Ele foi conectado aos crimes por amostras de DNA, registros de celular e outras evidências encontradas em um de seus veículos. Após a prisão, Rex foi acusado formalmente pela morte de 4 mulheres e depois indiciado por outras 2, quando novas amostras de DNA o ligaram a outras vítimas. Os investigadores descobriram que o suspeito usava vários celulares descartáveis para realizar milhares de buscas perturbadoras sobre práticas criminosas que ele acabaria executando contra as vítimas. Enquanto realizavam buscas na sua casa, um extenso documento foi encontrado escondido no porão. Anotações com planejamentos explícitos dos assassinatos, incluindo checklists com etapas a serem seguidas antes, durante e depois dos crimes. Segundo os autos, Hauerman pode ter começado a matar em 1993, e não se sabe ainda a quantidade total de vítimas que ele pode ter feito nos 20 anos em que esteve livre. Se condenado, enfrentará múltiplas penas de prisão perpétua consecutivas. Durante a investigação, surgiu mais um detalhe perturbador.
Em 2023, usuários localizaram no Google Street View uma imagem de Hauerman conversando com uma mulher não identificada perto de seu escritório, 1 ano antes da prisão. Na imagem, ele parece usar a mesma camisa de uma entrevista no YouTube de 2022, em que falava sobre seu trabalho como arquiteto na Quinta Avenida. Desgraçado, meu Um irmão. monstro completamente disfarçado de cidadão comum. Até o momento, não se sabe quem era a mulher e nem se poderia se tratar de uma vítima em potencial. Apesar de todas as evidências ligando Rex aos assassinatos, a defesa, representada pelo advogado Michael Brown, afirmou ao New York Post que a polícia prendeu o homem errado. As últimas informações do caso são de abril de 2025, quando Rex Hauerman permanecia preso aguardando seu julgamento. Apesar de ainda não haver uma data oficial, o promotor do caso afirma que ele agora enfrenta uma única acusação, incluindo 7 homicídios. Hoje ele é conhecido como o assassino de Long Island, o mesmo serial killer do documentário da Netflix, Desaparecidas, Caça ao Assassino de Long Island. Caralho, olha aí. Pô, você tá louco, filho. Você tá doido, meu irmão. Pô, esse canal aqui parece ser uma pica, hein? Canal obscuro. Canal obscuro não, arquivo obscuro.